Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Bem-vindo ao mundo das profecias. Nunca, em toda a história da humanidade, se falou tanto sobre o fim do mundo. A mídia eletrônica, a mídia impressa, tem retratado estes eventos de uma tal forma, onde a realidade e a ficção se misturam de tal maneira que não se sabe o que é certo e o que é errado. A internet sozinha reúne mais informações do que todas as enciclopédias juntas já produzidas. No entanto, é um fato que nós nunca estivemos tão perdidos. Por quê? Haverá um fim do mundo? Se haverá, quando? Por quê? Teremos um sinal sobre isso? Agora, você tem um encontro com o futuro. A partir de hoje, você tem um encontro com a verdade sobre o fim. Bem-vindos a mais um programa, A Verdade sobre o Fim. Hoje estaremos tratando de uma profecia, conforme diz o próprio título, um sonho revela o fim. Na vez passada, nós falamos aqui sobre a profecia do livro de Mateus, Mateus capítulo 24. E para aqueles que nos assistiram, puderam acompanhar o próprio Jesus falando em sua palavra, nesse capítulo, e mencionando o profeta Daniel. Hoje estaremos tratando exatamente de um sonho relatado no livro de Daniel. Se você quiser, acompanhe na sua Bíblia, na Bíblia que você tem em casa, ou simplesmente preste atenção ao texto que estaremos lendo a partir de agora. Daniel, capítulo 2, você pode acompanhá-lo conosco. Diz o relato: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e passou-se-lhe o seu sono, e o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e te daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado. E se não me fizerem saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em grande monte. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, receberei de mim presentes, dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a interpretação. Num primeiro momento, você encontra um relato breve de um sonho que o rei teve, e o rei esqueceu desse sonho. Mas alguma coisa dizia a esse rei que este sonho era muito importante. Que sonho foi esse? Vamos seguir no relato bíblico agora, para que possamos entender o que era ou qual era o propósito de Deus ao dar esse sonho ao rei Nabucodonosor. Acompanhem comigo, ainda no capítulo 2, agora, portanto, no versículo 8. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vocês querem ganhar tempo, porque vocês viram que o que eu sonhei, eu não me lembro. Dizem algumas versões, me tem escapado. Por consequência, se vocês não me fizerem saber o sonho, e uma só sentença será vossa, pois vocês prepararam palavras perversas para proferirdes diante de mim. O rei, de alguma forma, entendeu que ele poderia estar sendo enganado por aqueles que ali estavam.
aqueles que se diziam capazes de interpretar os sonhos e as visões. Então, finalmente o rei emite um decreto onde todos os sábios de Babilônia deveriam ser mortos. Havia uma razão pela qual o rei fez isso. Mas note o que ocorre pouco depois. Então, Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, o encarregado do rei: por que se apressa tanto este decreto? Então, Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Quando Daniel, então, pede tempo ao rei, esse tempo é concedido. Daniel faz o que todo cristão verdadeiro, todo aquele que tem desejo de conhecer o futuro, todo aquele que tem desejo de conhecer as coisas que estão em segredo, deveria fazer. Daniel vai, avisa os seus irmãos, os seus companheiros, e oram ao Deus do céu, pedindo sabedoria e que Deus lhes revelasse, não apenas o sonho, mas também a interpretação. Note aqui algo bastante interessante. O rei não queria saber apenas a interpretação do sonho. Ele queria saber o sonho e a interpretação. Quando finalmente Daniel é colocado na presença do rei, notem que impressionante, por isso temos insistido aqui com o poder da palavra de Deus, para que você possa também entender como a Bíblia é superior a qualquer livro e a qualquer pessoa ou profeta que se posicione como alguém que é capaz de interpretar as profecias. Veja, quando finalmente Daniel é colocado diante do rei, após Deus lhe revelar o sonho e também lhe dar a interpretação, Daniel vai para sua casa, faz saber esse caso aos amigos, é dado a ele e ele de novo é introduzido na presença do rei. A partir do versículo 27 do mesmo capítulo 2 de Daniel você encontra esse relato. E agora sim, note o ponto específico a que queremos chegar aqui. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. E aqui, preste bastante atenção, o que é relatado no versículo 28. Ele, pois, Deus, fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer no fim dos dias. O sonho então é dado para que o rei pudesse saber o que iria acontecer no fim dos dias. E então, o teu sonho e as visões da tua cabeça, ó rei, são estas. E Daniel começa agora a apresentar. Por um momento, imagine o rei que havia sonhado, não lembrava do sonho, e começa a ouvir agora não apenas o sonho, mas até o que antecedia este próprio sonho, para que o rei pudesse ter a certeza de que aquele que estava falando agora, Daniel, sabia exatamente o que o rei havia sonhado, e só sabia exatamente o que o rei havia sonhado, porque Deus lhe havia revelado. Note o sonho que ele teve, a partir do versículo 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande, e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, ó rei, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de barro e de ferro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Então, Daniel, ao apresentar esse sonho ao rei, o rei já não tem mais nenhuma dúvida de que de fato é o que ele sonhou. E ele agora tem certeza e segurança de que está ali alguém que vai lhe falar a verdade.
Por quê? Porque soube, inclusive, o próprio sonho que o rei havia sonhado. A interpretação seria, pelo menos aparentemente, na mente do rei, muito mais fácil. E o rei agora está preparado, e você deve estar agora preparado, assim como o rei, para receber isto como vindo do céu, como vindo de Deus, não como uma profecia qualquer, mas uma profecia, acima de tudo, que, conforme a promessa do programa, é revelar o tempo do fim, a verdade sobre o fim. Portanto, prepare-se, preste bastante atenção nos elementos, porque quando Deus te dá um sonho, te dá os elementos e te dá a interpretação de um sonho, é porque Ele quer que você o conheça. Versículo 37. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder, a força e a majestade. Onde quer que habitem os filhos de homens, animais do campo e aves do céu, Ele te entregou na tua mão e fez que tu dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Preste bastante atenção aqui. Tu és, ó rei, a cabeça de ouro. Aqui não é necessário interpretar. A interpretação é dada pelo próprio Daniel. Aquela estátua, então, tinha uma cabeça de ouro e, imediatamente, Daniel já lhe dá o primeiro elemento ali. Tu, ó rei Nabucodonosor, és a cabeça de ouro. Depois de ti, ó rei, se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal ou cobre, algumas versões o dizem, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Quanto ao que viste, dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será frágil e por outra parte será forte. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, e aqui note por favor o detalhe, que também é muito importante como um arremate dessa profecia. Nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Entenda, portanto, e vamos imediatamente ter uma pequena visão do que foi o sonho do rei. Preste atenção na imagem que o rei teve, para que nós possamos também ter um vislumbre do que ele viu e poder entender com mais detalhes esta profecia. O rei observa e vê uma estátua. Essa estátua tem, conforme é visto aqui, uma aparência terribilíssima, uma aparência terrível nas versões. Mas o que ocorre? Haviam elementos ali. Note agora com atenção os elementos apresentados nessa estátua, tendo em mente que cada detalhe que Deus dá através de um sonho tem um significado muito especial. Acompanhe comigo. A estátua tinha toda uma estrutura de metal, elementos que tinham cada um o seu significado. A cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, bronze faziam a parte do seu quadril, ferro nas pernas e os pés e os dedos dos pés de ferro e barro. Obviamente, havia uma razão para que Deus mostrasse esses detalhes todos e para que o ensino daquilo que ele queria que se compreendesse pudesse ser bem fixado na mente. Agora, antes que nós avancemos, eu gostaria que você prestasse atenção no que nós encontramos no livro de Eclesiastes, no capítulo 1 e versículo 9, para que você tenha em mente como Deus é preciso ao falar em sua palavra. Note, o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez,
isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Tente entender o desejo que Deus tem que você entenda a profecia. Vamos observar o primeiro elemento apresentado na estátua. O elemento ouro representa, conforme disse o próprio Daniel, o reino da Babilônia. A Babilônia dominou o mundo através do rei Nabucodonosor, do ano 605 a.C. até o ano 539 a.C. Conforme havia sido dito na profecia, esse reino daria lugar ao novo reino, conforme diz o texto encontrado aqui no mesmo livro de Daniel, capítulo 2, que você está, no versículo 34. Depois de ti se levantará um outro reino inferior ao teu. Nós vamos encontrar esse reino inferior ao primeiro no capítulo 5 do mesmo livro de Daniel, no versículo 28. Você pode acompanhar na sua Bíblia, versículo 28 diz: dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então, o segundo elemento, a segunda nação que dominaria o mundo, tomando o lugar de Babilônia na história dos domínios mundiais, seria o reino da Medo-Pérsia. O reino da Medo-Pérsia, simbolizado aqui pelo elemento de prata, pelo metal de prata, foi exatamente o que teve lugar no ano 539 ao ano 331 a.C., dominando, portanto, e dando cumprimento à profecia do sonho de Nabucodonosor. Sigamos o texto bíblico. E um terceiro reino de metal ou cobre, o qual terá domínio sobre toda a terra. No mesmo livro de Daniel, no capítulo 8 agora, nos versículos 20 e 21, Daniel 8, versículos 20 e 21, vamos encontrar aquele que foi o reino que tomou o lugar na história da profecia da Medo-Pérsia. Aquele carneiro que viste, aqui uma nova profecia explicando também e dando cumprimento àquela, aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. Aparentemente, não parece haver muita ligação, mas se você estuda o livro de Daniel, você poderá observar que você teve o reino da Babilônia, você teve o reino da Medo-Pérsia e finalmente você tem o reino da Grécia. Então, esse reino da Grécia, ele é apontado no capítulo 8 e você não encontra nenhuma outra nação que teve o domínio mundial entre elas. Portanto, o reino da Grécia é aquele que dá cumprimento ao terceiro que estaria dominando o mundo e, ao mesmo tempo, simbolizado pelo bronze. O reinado da Grécia, através de Alexandre o Grande, dominou o mundo da data de 331 a.C. até o ano 168 a.C. Alexandre o Grande é também, curiosamente, conhecido como aquele que, até então, conseguiu chegar em locais que nenhum outro conseguiu. Por isso, brilhantemente, a profecia dizia, teria domínio sobre toda a terra. Toda a terra, então, conhecida, foi realmente varrida pelos exércitos de Alexandre o Grande. Mas a profecia não para por aí. Seguindo a sequência, nós vamos encontrar no versículo 40 o quarto reino se apresentando. Diz o texto: o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Não há nenhum outro reino que possa ser colocado aqui na profecia que não seja o reino de Roma. Roma, de fato, cumpre a profecia e note, o elemento aqui apresentado, o ferro, mostra quão perfeita é a profecia quando entendida aos olhos de Deus. De fato, Roma é conhecida como o Império Férreo.
As suas sentenças e as punições que Roma impetrava, não apenas aos assassinos, mas aos seus inimigos, de fato são notoriamente conhecidas. Roma dominou o mundo do ano 168 a.C. até o ano 476 a.C. Ainda sobre o Império Férreo, lembre-se, por exemplo, da época de Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo morrendo na cruz. A cruz era sem dúvida nenhuma uma das mortes mais atrozes que se podia colocar a um. Somente aqueles assassinos mais sanguinários eram colocados sobre a cruz, mas ela é até hoje um exemplo da máquina férrea de Roma que verdadeiramente, como poucos, impetrou este terror aos inimigos. Lembre-se também de Nero, que foi conhecido pela sua crueldade. Enfim, os Césares, os imperadores de um modo geral, foram conhecidos realmente como os imperadores do reino férreo de Roma. Seguindo ainda no relato bíblico, nós chegamos finalmente ao ponto mais importante da profecia. Lembre-se que a profecia indicava o tempo do fim. E aqui nós encontramos então, no versículo 41, quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Haveria um reino aqui dividido. Que reino poderia ser esse? Antes que nós entremos exatamente neste reino dividido, onde haveria a força do ferro novamente, e onde haveria a fraqueza do barro, atente o desfecho dessa profecia para poder entender como ela vai se aplicar também num futuro próximo. Por isso nós citamos aqui o livro de Eclesiastes, que diz que nada há de novo debaixo do sol. Diz o texto: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei e fez saber a você o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Note aqui a importância de entender cada um dos elementos, de entender o que significa cada um dos detalhes apresentados na profecia. Num primeiro momento, nós temos que os reinos apresentados até aqui, neste sonho que revela o fim, deram conta de que, seguindo a sequência, para que você tenha isto bem claro na sua mente: ouro, Babilônia; prata, Medo-Pérsia; o cobre ou bronze, a Grécia com Alexandre o Grande; Roma estabelecendo o quarto reino que dominaria o mundo. Depois é dito que, apresentando-se o ferro e o barro, e note que havia os pés com 10 dedos, ferro e barro, é dito que nos dias destes reis, Deus levantaria um reino que jamais seria destruído. Que reino seria este reino que daria lugar ao reino que jamais seria destruído? Nós podemos especular, nós podemos buscar nos modernos videntes que hoje estão por aí, mas preste bastante atenção no que houve. O rei Nabucodonosor era o rei, como foi dito, tu és a cabeça de ouro, de um reino que não houve igual. Ele tinha à sua disposição, veja o texto novamente para que isso fique claro, ele tinha à sua disposição não apenas algumas pessoas, mas ele tinha, entre todos aqueles que se colocavam como sábios e intérpretes dos sonhos, note, versículo 2 do capítulo 2, magos, astrólogos, encantadores e os caldeus.
todas essas pessoas eram pessoas que se diziam capazes de interpretar. Isso não é familiar a você? Aqueles que leem os astros, aqueles que leem os horóscopos, os encantadores, os magos, mas os caldeus também estavam aqui. Os caldeus são os pastores do dia de hoje, os religiosos dos dias de hoje, que têm apresentado profecias das maneiras mais complexas possíveis. E você certamente fica perdido em meio a tudo isso. Mas o rei Nabucodonosor, em algum momento, desconfiou que algo não estava certo. Ele entendeu que ele precisava, de fato, saber o que esse sonho significava. Ele queria saber o que seria do fim do mundo. E quando Daniel lhe diz, olha, o rei fez você saber o que há de ser no fim do mundo, a curiosidade dele aumentou. Certamente você tem o desejo de saber o que ocorrerá no fim do mundo. Cada um dos elementos, numa sequência lógica colocada por Deus na história, vai cumprir o seu papel, fortalecendo você a cada passo para você também, assim como o rei, entender que quando chegar este tempo, o tempo desses reis, em que um reino que jamais será destruído será estabelecido, faz com que você tenha certeza absoluta de que, número 1, como disse Jesus no livro de Mateus, no capítulo 24, ele misturou o fim do mundo com a vinda dele mesmo. Que sinais haverão da tua vinda e do fim do mundo? No próximo programa, nós vamos estar estudando sobre estes novos elementos. Vamos poder entender qual é esse novo reino que será levantado, qual é esse novo governo mundial que será levantado, tendo como princípios de elemento número 1, o ferro, Roma voltando agora como uma nova forma de governo. O segundo elemento, o barro, uma nação que se unirá a Roma, como diz o texto, que se uniriam, mas não como semente humana. E finalmente, tendo a convicção absoluta que nos dias desses reis, Deus levantará um reino que jamais será destruído. Na época do Império Férreo, já um dos elementos apresentados, um reino foi estabelecido na terra que jamais será destruído. Esse reino é o reino da graça que o Senhor Jesus Cristo aqui estabeleceu. Mas haverá um novo cumprimento desta profecia. No próximo programa, você poderá entender esse novo cumprimento, entender como o ferro e o barro farão esse trabalho final, junto com os 10 dedos, entendendo que governo é esse que terá duas cabeças principais que se levantam no livro de Apocalipse, juntamente com estes 10 dedos, formando esse governo que finalmente culminará com a vinda do Senhor Jesus e o fim do mundo. Até o próximo programa, que Deus o abençoe grandemente e que você possa, assim como nós, estar compreendendo a importância de conhecer a verdade sobre o fim.